Nesta profecia, Deus utiliza-se de um homem que não necessariamente era iletrado, mas era um homem do campo. Como ele mesmo diz no livro, Deus o chamou enquanto ele cuidava de figueiras e de animais, enquanto ele lidava com o mundo do campo, com a vida agropastoril. Ele era do sul, mas Deus o chamara para profetizar durante o reinado de Jeroboão II no norte. Aqueles eram dias difíceis, não porque não houvesse prosperidade, muito pelo contrário, estamos falando do século VIII antes de Cristo, e o reino do sul e o reino do norte experimentavam prosperidade sim. Infelizmente, irmãos, era inversamente proporcional à decadência espiritual. Prosperidade material, frieza espiritual. Acesso à riqueza material, mas infelizmente havia um aprofundamento da pobreza espiritual. Depois de ter confrontado Israel tantas vezes, o Senhor fala por meio do seu profeta que não havia conversão. Esta é uma declaração insistente. Veja aí no capítulo 4, que nos versos 6, 8, 9, 10 e 11, o profeta diz: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Meus irmãos, essa declaração se justificava porque, como eu disse, enquanto prosperava do ponto de vista socioeconômico, havia entre aqueles cidadãos do Reino do Norte uma insistente prática da injustiça social. O pobre oprimido, aquele que recorria à justiça maltratado, a imoralidade crescia. A palavra de Deus aponta com detalhes como até mesmo filhos e pais se envolviam com a mesma mulher. Era um tempo triste para o Reino do Norte, porque também a idolatria era tolerada. Meus irmãos, é nesse tempo que o Senhor chama Amós do sul para o norte, a fim de dizer ao povo dele: preparem-se, porque o dia do juízo vem. Preparem-se para se encontrarem comigo. Preparem-se para um dia que é inadiável. E caso não estejam preparados, vocês sofrerão e muito no dia do encontro comigo. Olhem para o capítulo 5, a partir do verso 21, quando o profeta, comunicando aquilo que o Senhor tinha a dizer ao seu povo, diz, Amós 5, 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. O Senhor está dizendo da necessidade de conversão. Não mais a frieza ritual, não mais a tradição morta, mas a vivacidade da fé. O Senhor diz: desprezo o ajuntamento de vocês e não quero receber os sacrifícios de vocês, não desejo ouvir o som dos cânticos e dos instrumentos de vocês, até que, convertidos, vocês se tornem justos, o juízo corra como as águas e a justiça como um ribeiro que não seca. Meus irmãos, nesses dias
em que o profeta fala ao reino do norte, havia necessidade sim de portar-se de modo incisivo. Por isso, no capítulo 8 de Amós, a partir do verso 4, da parte de Deus ele continua dizendo: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Meus irmãos, leiam o livro de Amós. Eu o reli por completo. Que leitura apaixonante, edificante é. E os irmãos verão a riqueza de detalhes. Amós diz: entre vocês há pessoas que só esperam a conclusão da reunião do calendário litúrgico de vocês para aumentarem o preço do produto, enquanto baixam a quantidade do produto vendido. Amós está dizendo: entre vocês há pessoas que estão oprimindo o pobre de tal modo que querem que ele chegue a um ponto de endividamento tão insolúvel que vocês poderão comprar essa pessoa. Vocês nem se parecem povo de Deus, porque vocês querem trocar a vida de alguém por um par de sandálias. E até aquilo que vocês vendem é o refúgio, é o pior, é o alimento indigno. Meus irmãos, é nesse contexto que o Senhor chama Amós para dizer ao povo: prepara-te, Israel, porque o encontro com o teu Deus virá. Eu entendo, meus irmãos, como eu disse hoje pela manhã, que a palavra de Deus, porque é viva e eficaz, é sempre aplicável a nós em nosso tempo, é sempre útil para o nosso povo nos dias atuais. Esta profecia é aplicável aos nossos dias porque a rebeldia diante dos conselhos divinos tem sido marcante em nosso tempo e também em nosso país, que formalmente é um país de maioria cristã. É tempo de dizermos a todos à nossa volta, a começar por nossa igreja: preparem-se, porque o grande encontro com o Senhor está por acontecer. O plano de Deus para a humanidade caminha para um fim que Ele mesmo já tem determinado. E então, ao fim, seremos julgados pela postura que temos adotado diante de Deus. Deus não é infiel à sua palavra. Portanto, não conte com o esquecimento, com a omissão, não conte com a falha do Senhor. Saiba que Deus é fiel a si mesmo, portanto é fiel à palavra dele, e ele não deixará de cumprir aquilo que está escrito. E o que está escrito? Hebreus 9, versos 27 e 28, nos falam esses dois versículos do destino de todo homem. Nós somos iguais quanto à perspectiva do fim. Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Deus não se esquecerá da sua palavra. E a palavra de Deus com clareza diz que todos nós morreremos uma só vez. Não haverá retorno a este mundo. Não haverá um estado intermediário entre este mundo e o céu. Depois da morte, seremos julgados. Como Cristo, de modo suficiente, morreu uma vez para tirar os pecados dos seus filhos, de modo definitivo, ele virá mais uma vez a esse mundo, e só mais uma vez, para encontrar-se com aqueles que por ele têm esperado, mas também para um encontro com os demais, inclusive aqueles que têm negado ao Senhor. 2 de Pedro, capítulo 3, veja o que o Senhor, por meio do apóstolo Pedro, nos diz no verso 7. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7 em diante. Ora,
Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, continua dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, que em breve esse mundo será desfeito e em breve todo olho verá Cristo Jesus vindo sobre as nuvens nos céus com poder e grande glória, e então nos encontraremos com ele. O grande encontro para o qual devemos nos preparar. O que temos a dizer ao homem do nosso tempo, o que queremos dizer a você mesmo que me ouve é: prepara-te para o grande encontro. Será o encontro com o amor de Deus, sim. Quando o Senhor usa Amós para dizer a um povo em pecado, em falta diante de Deus, um povo reprovável aos olhos de Deus, prepara-te. Isso nos lembra, meus irmãos, o amor de Deus, que está alertando mais uma vez o seu povo para o risco de permanecer na vida reprovada pelo Senhor. Existe amor da parte de Deus quando o Senhor, por meio do apóstolo João, diz: o Filho do Homem não veio para condenar, não veio para isso, mas veio para salvar a humanidade. É o que está escrito em João 3,17. Então nós entendemos que o juízo de Deus virá, mas ele não virá sem que antes o seu grande amor tenha sido demonstrado pelos muitos avisos que ele tem dado e pelas muitas ofertas graciosas que ele tem feito à humanidade. Meus irmãos, se não houvesse amor da parte do Deus que virá nos julgar, não teriam existido todos os profetas, inclusive Amós, que Deus tem usado para nos confrontar e nos endireitar. Não teríamos recebido a lei de Deus, que apresenta com clareza aquilo que é pecado e que nos encoraja a servir ao Senhor. Não teríamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a completa, suficiente, inerrante, verdadeira mensagem de Deus aos homens. Não teríamos Jesus Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, o Salvador que veio a este mundo na pessoa real histórica do Nazareno. Não teríamos recebido a promessa de perdão a quem confessa pecados ao Senhor. Não existiria esta igreja, que mais uma vez está de portas abertas, com grande zelo por vidas, com grande amor a quem nos escuta, dizendo: o Senhor cumprirá a sua palavra e virá mais uma vez a este mundo.
Nós queremos convidar você a converter-se ao Senhor e preparar-se para esse dia. Isso é amor, irmãos. Tenha certeza que Deus é misericordioso e cheio de amor. Se assim não fosse, Ele já teria dado um basta neste mundo. Ele já teria encerrado esta história. Diz o apóstolo Pedro que o Senhor é tão longânimo, é tão paciente, que não querendo que vidas se percam, mas que venham ao conhecimento da verdade, Ele tem permitido que haja tempo para que pessoas se preparem. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, mas haverá um limite que o Senhor conhece. Ele nos diz em sua palavra que Ele virá e muitos serão encontrados despreparados, tal como quando somos visitados pelo ladrão, que não avisa a sua chegada. Então, irmãos, esse encontro com o Senhor, nos dias de Amós, seria um encontro com o amor de Deus, para quem preparou-se, para quem entendeu o recado e se revisou e se converteu e se preparou para o encontro do Senhor. Leon Morris, escrevendo acerca do juízo de Deus, disse algo que eu registrei para compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: quando o julgamento de Deus cai sobre um homem, ele pode estar seguro de que exauriu as reservas da paciência divina, e tais reservas não são escassas. Meus irmãos, o juízo virá, e tenho certeza que virá depois do Senhor, com grande paciência, ter tolerado a humanidade em sua rebeldia e em seus descaminhos espirituais. O nosso convite é o convite para que todos se preparem para um encontro com o amor do Senhor que virá para aqueles que nele creem. Talvez o filho não perceba amor em seu pai quando o pai diz: acorde cedo e vai estudar. Quando o pai diz: você já tem idade para trabalhar e se alegrar com a conquista do seu dinheiro. Talvez o filho não perceba amor quando o pai ou a mãe dizem: chega de tanto jogo virtual, é hora de fechar aí a plataforma em que você acessa tantos conteúdos digitais. Talvez o filho não perceba o amor do pai quando diz: arrume a cama, mantenha em ordem o seu quarto, seja cuidadoso no uso do pouco dinheiro que você tem. Talvez o filho considere que o pai é chato, que a mãe é rigorosa, que os pais são intolerantes, mas os pais, porque amam, estão preparando os seus filhos para o futuro, porque no futuro, o dinheiro que eles terão no bolso não será suficiente para pagar tudo que eles sonham ter, irmãos. Eles terão que ter aprendido que o dinheiro deve ser administrado de modo que aquilo que é mais importante deve ser comprado, e o que não é tão importante fica para um outro momento. No futuro, os filhos entenderão que manter a casa em ordem é importante, que acordar cedo é importante, que ter estudado é importante, que o mercado de trabalho não é como pai e mãe, dispostos a dar sempre uma segunda chance para os filhos. Há filhos que não entendem que existe amor na disciplina, que existe amor na cobrança, que existe amor na presença insistente da fala de quem cobra. Existe amor quando o Senhor diz ao reino apóstata de Jeroboão II: prepara-te para te encontrares, ó Israel, com teu Deus. Mas será também, irmãos, a vinda do Senhor um encontro com a ira de Deus, como foi nos dias de Amós, será em nossos dias. Quando Cristo, o Senhor Jesus, vier mais uma vez a este mundo, e Ele virá, nós nos encontraremos com Deus irado, não raivoso, não descontrolado, não, mas com Deus irado contra o pecado. É interessante lembrar do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 25, quando a palavra de Deus
mostra a confrontação de Eli, o sacerdote, que já não mais disciplinava os seus filhos. E então, nesse momento, diz a palavra de Deus que ele teve um instante de lucidez. E diz o seguinte: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. 1 Samuel 2, verso 25. Pecando o homem, meus filhos, contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Meus irmãos, a pergunta ou a afirmação, é uma pergunta, de certo modo, com afirmação, se vocês continuarem pecando contra o Senhor, quem poderá resolver o problema de vocês com o Senhor? Porque ao final da vida, Ele é a última instância com quem vocês estarão. Vocês estarão diante do Senhor, e o que acontecerá com vocês se hoje vocês não forem capazes de se prepararem para esse encontro com arrependimento e sincero quebrantamento diante do Senhor? Meus irmãos, maior privilégio significa sempre maior responsabilidade. Por isso, seria bom se muitas pessoas nunca tivessem ouvido falar de Cristo, porque nós seremos cobrados pelo conhecimento que temos de Cristo. A quem mais é dado, mais será cobrado. Seria bom, irmãos, que algumas pessoas que zombam do Evangelho nunca tivessem ouvido o Evangelho. Seria bom que gente que conheceu a palavra de Deus e por amar a esse mundo abandonou a igreja de Deus, nunca tivesse entrado numa igreja. Seria melhor para quem trata o Evangelho com descaso que não tivesse conhecimento da mensagem do Evangelho. Porque um dia, com justiça, Deus demonstrará a sua ira. E a ira dele é uma consequência natural da santidade dele. A ira de Deus é uma reprovação justa ao pecado, porque ele é santo. Se eu e você, pecadores que somos, nos espantamos, nos indignamos e reprovamos o pecado, porque Deus, santo como é, em quem nunca houve mácula, não ficaria irado contra o pecado. A ira é consequência da retidão do nosso Deus. Nada é mais impossível do que acharmos um erro no Deus eterno, o Criador e sustentador da vida. A ira é consequência do amor de Deus, que não pode tolerar o pecado, porque Ele sabe que o pecado nos destrói, nos separa dele e deixa terríveis consequências sobre a nossa vida. Portanto, o encontro com a ira de Deus não será o encontro com a raiva de Deus, mas será o encontro com a justiça de Deus. Amós disse isso. Amós anunciou o julgamento de Deus, porque o pecado no reino do norte tornou-se insuportável para o Deus santo. E sim, Deus pode irar-se contra povos e contra pessoas. Eu sou brasileiro, amo o meu país, amo o meu povo, e isso me preocupa, porque o nosso país, que em sua maioria conhece o básico da doutrina cristã, tem provocado a ira de Deus. Irmãos, o nosso país, o nosso povo, estão em rota de colisão com Deus que é invencível. É triste dizer isso, mas, irmãos, se vale para o Reino do Norte nos dias de Amós, vale para o Brasil no século 21. O povo brasileiro também vive, em sua maioria, em rebeldia contra o Senhor, desagrada ao Senhor, provoca a ira de Deus. E é muito triste dizer isso, irmãos, mas Deus pode sim irar-se contra pessoas que batalham contra a vontade dele e contra povos. E por isso devemos orar. Eu não quero te espantar, eu quero te sensibilizar para que você ore por esse país. O ministério de oração dessa igreja faz isso insistentemente. Nós oramos pela nação, nós oramos pela conversão de vidas, nós oramos pela mudança de procedimento dos poderosos desta nação, nós oramos pela igreja que está nesse país. Ore pelo Brasil, porque, meus irmãos, nós somos tentados a pensar na gravidade dos pecados de Israel nos dias de Jeroboão II, mas vejam bem, nós estamos falando de um povo que teve acesso à lei de Deus e que a rejeitou, e por isso Deus se mostrou irado.
É o que acontece no Brasil. Há acesso à palavra de Deus, mas existe rejeição à vontade de Deus. Certamente Deus está irado com alguns povos, dentre eles o nosso povo, que tem acesso ao Evangelho e que tem feito pouco caso do Evangelho. Vocês sabem, irmãos, há muita gente que não suportaria, mesmo se identificando como cristã, participar de um culto como este hoje à noite. Por quê? Porque este é um culto em que louvores ao Senhor são entoados, a palavra de Deus é pregada, a Bíblia é lida, orações ao nome do Senhor são feitas. Há pessoas que rejeitam tudo isso e que sentenciam: esse é um culto sem graça, sem atração. Meus irmãos, Deus está irado. E por isso é necessário que as pessoas se preparem, porque se encontrarão com a ira de Deus. E a ira de Deus, meus irmãos, é tal como a sua santidade. É singular. Nenhum de nós é capaz de irar-se como Deus Santo é capaz. Será um encontro final quando Cristo vier, com o amor dele. Por isso ele nos tem chamado a que nos preparemos para este dia. Mas será um encontro com a ira dele e, como eu disse, um encontro com a justiça dele. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com aquele que é o teu Deus. Vocês sabem quem ele é, o caráter dele. Vocês conhecem a palavra dele. Portanto, é justo que vocês respondam diante dele pelo descaso com a palavra dele. Isso é justo, irmãos. O julgamento de Deus está preparado para todos, porque todos têm à sua disposição a mensagem da redenção. Olhem para o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Deus usa Paulo para dizer: conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A recomendação inspirada do apóstolo Paulo é: saiba que Jesus Cristo virá julgar vivos e mortos. Por isso, enquanto o Senhor não vem, pregue a palavra de Deus. Diga às pessoas que o Senhor virá, quando elas quiserem ouvir e quando não tiverem disposição para ouvir. Saiba, Timóteo, é o que diz o apóstolo Paulo, chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo chegou, irmãos. Selecionarão os mestres que agradam o seu próprio coração. É o nosso tempo, irmãos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas. A prática do homem do nosso tempo, numa metrópole como esta em que vivemos, é buscar uma igreja ao seu modo, sem os incômodos, normalmente, dos chamados pastores ultrapassados, que continuam pregando a sã doutrina bíblica. Em nosso tempo, as pessoas selecionam os seus próprios mestres, normalmente aqueles que não tocam nos pontos incômodos da Escritura, da palavra de Deus. Os pastores conservadores, os pastores que se mantêm fiéis à sã doutrina, normalmente são considerados os indesejáveis. Aqueles que continuam incomodados com as velhas verdades das velhas igrejas. O convite do Senhor é: continuem pregando a verdade, porque Deus não mudou. E com justiça, um dia Ele cobrará a humanidade pelo acesso que teve à sua palavra. Todos serão julgados, justos e injustos. E podemos ter certeza, irmãos, que seremos julgados com justiça. Para quem rejeita o Senhor, o dia do juízo é sinônimo de terror. Para quem confia no Senhor, o dia do juízo
deve ser associado a um dia de celebração, de recompensa e de alegria. Mateus capítulo 7, verso 23. Lhes direi explicitamente aos que não creram no Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Dia de justiça. Aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo ouvirão sim, porque isto é justo. A sentença triste, mas justa do Senhor: apartai-vos de mim os que amais a iniquidade, que não amam o meu céu, que não querem o meu céu, que não querem a vida comigo. Todo aquele, pois, verso 24 de Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, diz a palavra de Deus ainda em Mateus, no capítulo 7, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Somente o desconhecimento da palavra de Deus justifica que tanta gente inadvertidamente considere tais sinais como selo de aprovação do Senhor, e não são. Meus irmãos, o selo de aprovação da parte de Deus é vida santa. Vida santa envolve submissão à palavra de Deus, seja o que estiver escrito na palavra de Deus. Vida santa significa temer a Deus, ao custo de toda e qualquer perda que possamos experimentar nessa vida. Vida santa significa amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas ainda hoje, o que buscam as pessoas do modo geral, aquele que profetiza em nome do Senhor, mesmo quando tais profecias não se cumprem, aqueles que estão expelindo o demônio e até entrevistando supostos endemoniados. Eu digo supostos endemoniados porque tenho dificuldade em reconhecer que a cena seja verdadeira. E aqueles que realizam muitos milagres. Meus irmãos, será um encontro com a justiça de Deus. Para quem tem Jesus como seu advogado, não há o que temer. Não há o que temer, irmãos, porque o Senhor, que é amoroso e justo, tem preparado para nós a sentença, a declaração de absolvição perene. A palavra de Deus nos fala de um Cristo, o nosso Senhor, que nos amou e nos redimiu, como um advogado. 1 de João 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não há o que temer. Tocado pelo Espírito Santo, você rejeitou a velha vida de servidão ao pecado e creu em Cristo para a salvação eterna. Ele é seu advogado, é o seu intercessor junto ao Pai. E a Bíblia o chama de Jesus Cristo, o justo. Qual Jesus? Jesus que é o Cristo, Cristos, o ungido, o escolhido do Pai para salvar a humanidade. Mas quem é Ele? O justo. O justo que justifica a quem nele crê. Somente em Cristo poderemos nos encontrar preparados para o encontro final com o Senhor. Amós fala disso. Amós capítulo 5, quero destacar o verso 4. O povo do reino do norte pecando contra o Senhor. E o Senhor amorosamente levantando mais um profeta seu, diz isso aí. O que diz o Senhor à casa de Israel? Buscai-me e vivei. Irmãos, eu corro o risco de me tornar repetitivo. Isso é intencional. Pela manhã eu disse nesse púlpito que erra quem não consegue enxergar a graça de Deus no Antigo Testamento. Isso é graça, irmãos. Isso é amor. É inexplicável o amor de Deus. Vejam a descrição que Amós fez de toda a injustiça do reino do norte. É para esse povo que o Senhor diz: buscai-me e vivei. Interrompam a
prática pecaminosa de vocês. Deixem os maus caminhos e passem a buscar-me, e vocês terão vida. Amós 5:14. Vejam o verso 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. É Deus dizendo: eu tenho vida melhor para vocês. Eu tenho vida boa, abundante para vocês. Busquem o bem e não o mal. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Porque vocês estão dizendo que o Senhor está convosco, mas Ele não está. Ele está contra vocês. Querem que o Senhor, o Deus dos exércitos, esteja convosco? Verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Falem a verdade, julguem com retidão, façam o que é correto. Não se envolvam com a injustiça, a desonestidade, a mentira desse mundo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Numa referência ao filho de Jacó. Uma referência ao povo que o Senhor amou. Sendo pequeno e frágil, o Senhor preservou vivo e com um futuro maravilhoso. Meus irmãos, somente em Cristo podemos nos preparar para este encontro. Conta-se que um homem aventureiro, desbravador, queria muito conhecer uma tribo que não tinha contato com o homem popularmente chamado de homem branco. E aquela tribo era considerada agressiva. Não aceitava contato com quem estava fora da tribo. Mas o homem gostava de desafios, um aventureiro, e decidiu que o grande alvo para aquele tempo da vida dele era conhecer a tribo que vivia isolada numa selva. Então ele passou a fazer contatos e a pesquisar quem na cidade próxima poderia levá-lo. Um homem então disse: olha, eu já fui um desbravador da região, eu conheço muito da região, acredito que eu possa te levar perto da tribo. E ele agradeceu e disse: não serve. Um segundo homem então disse: olha, eu já estive no lugar em que a tribo vive, observei silenciosamente, secretamente, eu vi como eles vivem, como eles se organizam, eu acredito que eu consiga te levar lá e talvez a gente consiga entrar. E o desbravador disse: você não serve, eu preciso de uma garantia a mais. Até que um terceiro homem, sabendo da elevada remuneração que receberia, disse: eu posso te levar naquela tribo. Realmente, eles não aceitam bem quem vem de fora. De fato, eles não gostam de contato com outros povos, mas eu posso te levar. O aventureiro então disse: você pode me levar? Todos que conversaram comigo não demonstraram segurança. Por que você tem tão grande segurança? E o homem então, o aventureiro disse, ou o homem que queria ser contratado pelo aventureiro disse: é porque eu nasci lá, eu sou de lá, eu sou daquela tribo, eu saí de lá, vim morar aqui, mas eu os conheço, eu falo a língua deles, eles sabem quem eu sou, eu posso te levar lá. Só existe uma pessoa que pode te levar ao céu, aquele que veio do céu para este mundo, que é Jesus Cristo, o Salvador. Não há mais ninguém. Prepare-se para o encontro dele, sabendo que com justiça, quem creu em Jesus Cristo, que um dia morreu para perdoar pecados de gente como eu e você, poderá, em nome de Jesus, com o acesso que é dado pelo nome de Jesus, com a condução feita pelo próprio Jesus, chegar ao céu do Senhor Jesus. Quem morreu em seu lugar, sendo santo, para pagar por sua alma. Quem se ofereceu amorosamente em seu lugar, como Jesus fez numa cruz. Quem foi aceito pelo Pai, o Deus Santo, como sacrifício perfeito em favor da sua vida, além de Jesus. Só há um que veio do céu, que pode te levar ao céu, que é Jesus. Creia nele, e com justiça você poderá preparar-se para o julgamento final, que não será um episódio horrível,
como eu disse, para quem tem Jesus como advogado. Será um encontro alegre para quem está preparado para encontrar-se com o amor, a ira e a justiça de Deus. A pergunta que faço a você que nos ouve é: você está preparado para o encontro com o Senhor? Quando você pensa na possibilidade do encerramento da sua vida nesse mundo e quando você pensa na destruição desse mundo que conhecemos, que já começou, quando você pensa na vinda do Senhor Jesus, como profetizado em sua verdadeira palavra, quando você pensa no dia do juízo, você pensa que está preparado ou você reconhece que está despreparado? Romanos 8, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você pertence ao Senhor? Quem poderá acusar para a perdição aqueles que já foram salvos pelo amor do Senhor Jesus Cristo? Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, se os crentes pudessem ler diariamente Romanos 8,34, meditar nas grandes certezas deste versículo, eu quero projetar mais uma vez Romanos 8,34. Vejam que a palavra de Deus está dizendo: quem pode dizer que um crente irá para o inferno? Quem pode dizer que um cristão perderá a salvação? Segundo a palavra de Deus, para crentes verdadeiros não é possível haver perda da salvação. Quem os condenará ao inferno? Quem dará aos crentes a triste percepção de que o dia final será um dia de terror? Jesus já morreu por eles. E mais, ele ressuscitou. E quem nele crê é herdeiro da vitória dele, por isso ressuscitará com ele. E o que ele faz hoje? O Jesus que morreu e ressuscitou, vivo está à direita do Pai, intercedendo por nós e dizendo ao Pai: ó Pai amado, sobre estes, os meus eleitos, os meus filhos, está o meu sangue, o sangue precioso do Calvário, aquele que sendo derramado sobre a cruz, na qual estavam colocadas todas as notas promissórias e todas as dívidas, todos os escritos de dívida contra o Pai foram lavados pelo sangue de Jesus. O pagamento foi feito sobre toda a nossa dívida. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi colocado, dizendo: aqueles que em mim creem não têm mais sobre si dívida alguma. Se os crentes, irmãos, olhar